Somos uma democracia jovem, costumam dizer. Isso porque foram muitos os períodos em que o brasileiro não pôde exercer o direito de eleger seus representantes. Mas o voto, por si mesmo, não é tão garoto assim não. Deve lembrar mais um ancião que ao longo do tempo foi mudando, ampliando seu poder, rejuvenescendo, passando dos tempos da antiga eleição a bico de pena, um outro nome para fraude, até a urna eletrônica dos nossos dias. No caminho, muitas reviravoltas e curiosidades. Trinta e 32 anos depois de Cabral descer da caravela, fomos apresentados ao recém-nascido, o primeiro voto. Mas não era para qualquer um. Na verdade, não era para praticamente ninguém. Uns poucos habitantes do futuro país elegeram em 23 de janeiro de 1532 o Conselho Municipal da primeira vila aqui fundada, São Vicente, hoje estado de São Paulo. Eleger não é bem a palavra. Num pleito indireto, foram escolhidos 6 representantes que, em seguida, definiram os oficiais do Conselho. Um salto para 1821. Com base na Constituição Espanhola, já que não havia nem sinal de lei eleitoral por aqui, fomos às urnas eleger 72 ilustres brasileiros para nos representar na corte portuguesa. Não era pouca coisa, mas não havia voto secreto. Luxo que só o tempo traria. Logo veio a independência e, com ela, nossa primeira legislação eleitoral. Orientou a eleição da nossa primeira Assembleia Constituinte, nos tempos da Carta de 1824. Um marco, mas nem tudo eram flores e cidadania. As fraudes eleitorais entravam para a história, querendo você transferir o seu direito de escolha para outra pessoa. E como pensar em eleição limpa sem sequer título de eleitor? Esse era outro luxo que só o tempo traria. E desse jeito, o que mais havia era voto em nome de morto, de criancinha. Agora estamos em 1881 e é hora de colocar ordem na vida desse adolescente chamado voto. Daqui em diante, para ir à urna, só com um documento específico na mão, o título eleitoral finalmente foi instituído. 10 anos depois, o voto já podia ser considerado um adulto. Foi em 1891 que usamos pela primeira vez esse instrumento para escolher presidente e vice-presidente. A República ainda estava no berço, como estivera o voto lá em 1532. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma, mas logo o bebê República mostrava cansaço, dando lugar à Revolução de 30, e ganharia o apelido de República Velha. Período em que a fraude, o chamado voto de cabresto, e as eleições ilegítimas fizeram a festa. Mas a história da democracia no país nunca parou. E com a mesma energia com que sobreviveu a obstáculos, como o Estado Novo e os militares de 64, fez a gente reencontrar o voto aos pouquinhos. Da reação aos ditadores em 74, à vitória dos governadores da oposição em 82, chegamos ao movimento das diretas já e ao grande reencontro entre povo e voto em 1989. De lá pra cá tivemos incidentes, mas nada que nos fizesse abandonar esse cara com tanta história para contar. O voto, que de velho não tem nada hoje em dia, ao contrário, informatizado como ele só, é capaz de revelar sua matemática em apurações que duram menos de uma noite. Tão moderno, objetivo e atual quanto o hashtag de internet. Olá, bem-vindos ao Espaço Cidadão. Hoje discutiremos a construção social das faixas etárias, especialmente a juventude e a adolescência. Essas faixas são moldadas culturalmente, variando entre sociedades. No Ocidente, a distinção entre infância, adolescência e juventude se solidificou após a Revolução Industrial, que trouxe grandes mudanças e desafios com o trabalho infantil e a delinquência juvenil.
No Brasil, a Lei 8.069, de 1990, instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, promovendo a proteção integral. Em 2005, foi criado o Conselho Nacional de Juventude e a Secretaria Nacional da Juventude, regulamentando a Política Nacional de Juventude. Segundo o IBGE, São Paulo tem aproximadamente 1 milhão de jovens entre 16 e 17 anos, mas apenas 14,2% estão aptos para votar em 2024. Escolher um candidato exige cuidado, compartilhar valores, ter ética, propostas viáveis, enfim. A internet é a nossa ferramenta para essa pesquisa. E aí, eu quero te convidar a mais um podcast Construindo um Futuro Melhor. Comigo, Débora Teófilo. Boa noite, Débora. Boa noite. Graças a Deus, mais uma semana. Muito obrigado pela sua companhia. Muito bom estarmos juntos. Conforme uma sugestão que nós tivemos na semana passada, durante o nosso podcast da semana passada, uma pessoa nos sugeriu. Professora Silene, né? Professora Silene. Fez um questionamento sobre qual é a melhor forma, né, para nós escolhermos os candidatos, considerando que esse ano é ano de eleição municipal. Então, aí nós preparamos aqui, então, o conteúdo conforme a sugestão e o pedido dela. Vamos falar um pouquinho sobre juventude e o primeiro voto. É isso aí, toca a vinheta, Ney. Beleza, tô acostumado com a vinheta, Débora. Pena. A vinheta, para mim, não começou o nosso podcast. No nosso começo. Tá certo. Para a gente começar, Débora, vamos fazer uma reprise para o pessoal, né? Sim. Lembrando que os episódios anteriores estão disponíveis para vocês aqui na nossa página oficial do Facebook, @podcastcidadão. Isso. Na semana passada, nós conversamos um pouco, então, sobre cidadania política, democracia e liberdade, né? Falamos a respeito do conceito de cidadão mais uma vez, para contrapor o conceito de idiota, né? Quem é o idiota? O idiota é o antônimo, o contrário de cidadão. E aí nós terminamos falando que o idiota é uma pessoa egocêntrica, indiferente às necessidades coletivas, insensível ao sofrimento do próximo. Sim. É aquele que vende o seu voto, seja por qual preço for, justamente por não ter consciência coletiva, né? Uhum. Então foi muito bom a participação do pessoal. Então, continuando com esse conceito do voto, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a juventude. Como o professor Elber começou aqui, falando sobre essa questão da construção social da juventude. Todos os papéis, eles são sociais, papéis sociais. O papel é aquilo que a pessoa desempenha. Sim. Né? Uhum. A função dela. Dentro do grupo, do coletivo. Uhum. Então, mãe, pai, são funções sociais. Ser filho, ser neto, ser irmão, né? Ser um estudante. E também ser jovem, ser adolescente, ser criança. E muda de uma sociedade para outra esses conceitos dos papéis. Sim. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Aqui no Ocidente ou aqui na América do Sul, ou no continente americano, a gente pode ter determinados hábitos que nós não vamos encontrar na parte oriental do mundo, por exemplo, os países orientais, a China, a Índia, né, o Japão. Então, a gente precisa conseguir, no primeiro momento, identificar o que é cultura. Uhum. Entender o que é cultural, o que é comportamento. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter um outro olhar, então, para esse conceito de infância. Aqui no Brasil, a infância ela passa a ser determinada de forma legal a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim.
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o que é criança a partir de uma faixa etária, o que é adolescente a partir de uma faixa etária. Porque nós temos aí também, nessa faixa etária, outros conceitos que são biológicos e psicológicos, que é diferente do cultural, do social. Uhum. Então, quando nós falamos de desenvolvimento do corpo, que se desenvolve na adolescência, e hoje na pré-adolescência, né, cada dia mais cedo, então nós estamos falando do desenvolvimento biológico, e aí é puberdade. Quando nós relacionamos o comportamento no sentido de sentimentos, né, hormônios, e aí o sentimento da criança, o sentimento do adolescente, as reações psicológicas, então também é um termo psicológico, a adolescência. Sim. E aí, para a adolescência, para a psicologia, eles vão dizer que é um período de morte do corpo infantil e a formação de um corpo adulto. Então, a adolescência é essa transição. Uhum. E aí tem muitas questões envolvidas que modificam o comportamento da pessoa, né? As questões hormonais. Sim. Mas nós aqui vamos falar única e exclusivamente sobre a questão social. O aspecto social. A participação social desse adolescente. Da questão social, o papel social. Uhum. Né? Qual é o papel? A criança e o adolescente foi garantido nessa lei do ECA, foi garantida aí a questão da segurança. Sim. Segurança para a criança e para o adolescente. O objetivo dessa lei é garantir a segurança, o direito. Direito básico, né? Garantido também pela Constituição. De ser cuidada, de ser alimentada, de ser sustentada, de ser protegida, de ser amada. Uhum. Então, depois dessa lei, que foi na década de 90, né? Uhum. Você viu aí especificamente... Lei 8.061. Isso mesmo. Então, instituiu o Estatuto da Criança, 1990. E aí, quando foi em 2000, a ONU, Organização das Nações Unidas, eles trouxeram esse assunto para discussão entre os países membros da ONU, para discutir, aprofundar um pouco mais ainda esse conceito de infância, adolescência e a juventude. Aí o objetivo maior na ONU foi trazer esse aspecto social para a juventude. A participação da juventude na sociedade. Como que a juventude pode participar? Quais os caminhos, né? Quais as possibilidades que os governos podem proporcionar de espaço para a participação da juventude? Então, a discussão começa aí a nível mundial, com os países membros, e aí o objetivo era o seguinte, que fosse disponibilizado recursos para que os jovens participassem no desenvolvimento econômico, como agentes fundamentais, né? E participação na inovação tecnológica. Os desafios e potenciais dos jovens passaram a ser tratados pelas políticas públicas e com o objetivo de influenciar as condições sociais e econômicas dos jovens, além do bem-estar e os meios de vida das futuras gerações. Então, de certa forma, os jovens estavam numa invisibilidade social. Sim. Eles não tinham... Até a década de 90, né? Até década de 80 a 90, a questão da criança que morava na rua era muito forte, né? Ali na Praça da Sé, a gente via historicamente, né? Haviam menores abandonados ali e precisava ser feito alguma coisa. Sim. E era muito forte isso, eu lembro. Década de 80, eu sou da década de 80, mas a gente pesquisa muito, né? E a questão do menor abandonado, nessa transição aí de 90, 2000, né? A gente pôde enxergar muito forte isso no Brasil. Então, meio que abandono, né? Na verdade, no mundo, né? Isso começa no mundo ocidental, com a questão da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, como a própria palavra diz, foi uma revolução. Mudou todos os hábitos e os costumes. Então, o modelo de família em que os filhos eram cercados pelos pais que trabalhavam junto, em casa. Sim. Então, após a Revolução Industrial, sai todo mundo para a indústria, todo mundo sai para trabalhar. Inclusive as crianças, né? A gente tem um histórico na Inglaterra
início da Revolução Industrial, a grande participação das crianças trabalhando nas fábricas. Crianças, adolescentes, jovens. E isso gerou muitos problemas, né? Muitos problemas. Aí tem um outro aspecto de que os jovens que não eram inseridos nesse trabalho na indústria, eles acabavam se envolvendo com o crime. E que aí passou-se a definir isso como delinquência. Aham. Então, a Europa sofre muito com isso e, consequentemente, os países americanos, né, do continente americano, também vão sofrer essa influência à medida que eles vão sendo industrializados. Então, à medida que o Brasil inicia um processo forte de industrialização, ele vai também tendo que conviver com essa realidade. Então, a realidade de uma família que não funciona mais dentro daquela estrutura, Sim. de um acompanhamento constante da mãe, a mãe que fica em casa, a mãe que cuida dos filhos, agora a mãe é aquela que trabalha fora. Então, isso tem as consequências, né? Toda mudança social, por menor que ela seja, ela traz as suas consequências. Então, o Brasil também passa a sofrer com isso, quando surgem aí as casas, os reformatórios, né? Sim. Chamados reformatórios. Aham. Depois vem a FEBEM. Aham. A FEBEM, na década de 80, foi assim, um conflito social muito grande no Brasil. Década de 90, né? Muitas situações tristes. E aí é preciso criar as leis, Aham. né? Para que as leis estabeleçam os limites. Até onde essa criança é um delinquente. Isso. E até Ela onde... pode responder criminalmente, né? E até onde ela é vítima dessa Aham. realidade, né? Então, Às vezes é vítima, né? as leis vêm, então, regulamentando toda essa realidade, toda essa situação. A gente pode dizer que deu conta? Não, não deu conta. Não deu. Nós continuamos ainda com um número muito grande de jovens envolvidos com crime, crianças, adolescentes, né? Ainda é uma realidade bem triste no Brasil. Mas nós temos aí, então, a iniciativa brasileira, com o ECA, temos a iniciativa da ONU, uma organização internacional, e os países membros acatam e passam, então, a pensar as políticas públicas que poderiam abrir oportunidade para os jovens de participação no trabalho, na formação profissional, né? Nós temos aí a criação no Brasil das escolas técnicas, Sim. na década de 80 também, foi muito forte. Essas escolas técnicas de formação profissional, preparar o jovem para o trabalho, para a indústria. Isso foi colocado também na nossa lei de diretriz e base, né, que é a lei da educação. Então, a educação pública forma para o trabalho. E a gente acompanha, a gente vê todo esse trabalho. Agora, uma questão que vai trazer o jovem para dentro da política, aí nós temos com final da década de 80, a Constituição, né, de 88, Sim. e depois a luta das organizações estudantis, as organizações locais, estaduais, né, nacionais, e a por exemplo, União Nacional dos Estudantes, ela inicia uma marcha, né, pela conquista da participação dos jovens no voto direto. E aí são os movimentos estudantis que conquistam esse espaço. E realmente foi aprovado, e aí juventude, então, passou a ser definido entre a idade de 15 e 29 anos, né? De forma legal. Aham. De 15 a 29 anos, considerado jovem. Dos 13 aos 15 anos, são os adolescentes. E até os 12 anos são as crianças. Então, com essa limitação da idade, a faixa etária de 15 a 29 anos, então o voto ficou facultativo para os jovens de 16 e 17 anos. Entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo, ou seja, o jovem não é obrigado a votar. Certo. Mas se ele quer, ele tem o direito. Já pode exercer. Tira o voto e participa. Porém, ele precisa completar os 16 anos até o dia da votação. Boa. Até o dia. Excelente. Então, até o dia, pessoal, É. da eleição, fez 16 anos, você já tem o dever e o direito também.
Então, Só não é obrigado, não é obrigatório. não é obrigatório. E aí, o que acontece? Com essa participação, no começo dos anos 2000, foi feito um grande movimento Sim. entre os estudantes Uhum. para que os jovens participassem Se nas envolvessem, né? nas eleições. Nesses Uma atos. campanha mesmo, uma campanha pelo próprio Tribunal Eleitoral. Ah. Né? Foi feita uma campanha pelos meios de comunicação, então os artistas ajudaram, a mídia, os canais de televisão, de rádio, todo mundo se empenhou em motivar os jovens que participassem. Então foi assim uma participação significativa no começo dos anos 2000. Isso eu lembro, foi em 98. Eu era novinho, meu primeiro voto, 16 anos, e foi uma campanha muito forte, né? E aí depois, com o tempo, isso foi diminuindo. Sim. Né? Aham. Os jovens foram, de certa forma, assim, perdendo um pouco o interesse, mas, por outro lado, também, aquela campanha que era tão intensa, também ela foi diminuindo. Foi diminuindo, né? Aquela força das organizações estudantis também teve um período, né, de apagão, de enfraquecimento. Sim. E aí nós temos, então, depois dessa iniciativa da ONU, nós temos aqui no Brasil, foi criado, então, o Conselho Nacional da Juventude e foi criada a Secretaria Nacional da Juventude, né, em 2005, por regulamento de lei também, por um decreto presidencial de 2005. E depois foi criado também uma Política Nacional de Juventude. É interessante a gente observar esses conselhos. Eu estou sempre batendo nessa questão, né, nessa tecla dos conselhos. Sim. Conselhos nacionais, conselhos estaduais, conselhos municipais. Sim. Aqui em Hortolândia nós temos um Conselho Municipal da Juventude. Por quê? Porque essa lei que regulamenta o Conselho Nacional da Juventude, ela impõe que em todas as instâncias de governo seja criado o conselho. Então, foi criado primeiro o nacional, depois a lei exige, a lei impõe que haja também o estadual e que haja também o municipal. Excelente. E precisa haver a participação. Aham. Né? É importante a participação dos jovens desses conselhos. Sim. Qual é a função do conselho? É justamente dar voz ao jovem. Ele vai, participa das reuniões, participa dos congressos, participa do debate, para ele sugerir as pautas que ele acredita ser importante para ele como jovem. Então, o jovem, ele precisa participar, senão não tem sentido serem criadas as instâncias, né, serem organizados as comissões e sem a participação do jovem. É o jovem que tem que dizer o que para ele é importante. Infelizmente, quando o jovem se afasta, ele permite que outras pessoas estejam lá decidindo por ele. Né? E aquilo que muitas vezes não vai atender as expectativas, né? Não vai atender as necessidades. Então, é importante essa participação dos jovens nos conselhos. Por falar em participação, vamos dar um alô para os nossos ouvintes de hoje. Temos Miriam Pereira mandando uma boa noite, Marli Lima, Aparecida Moura lá de São Paulo, a Márcia que está aqui com a gente também, a Lúcia Oliveira, a Helbia Teófilo, todo mundo ligadinho. Marcelinho hoje tá de folga da gente, né? Semana passada ele estava com a gente aqui. E muitos entrando aqui, dando boa noite, Débora. Muito importante a participação dos jovens, a Márcia está falando aqui. Deixa aí o seu comentário que a gente vai, de fato, trazer luz para o seu pensamento. E você estava falando sobre a participação dos jovens nos conselhos, né, Débora? E isso tudo regulamentado por um decreto presidencial. Sim, né? Todos os conselhos, indiferente se é o municipal, estadual, eles seguem uma regulamentação. Uma lei. Sim. Segue a lei na sua organização, na sua atuação, na sua criação. Certo. Existe toda
uma legalidade, não é aquela coisa de um grupo de jovens que se reúne aqui para conversar. Não é isso. Tem toda uma estrutura de organização, inclusive de votação, né? Escolha desses membros que Sim. vão participar do conselho. Que vão administrar, né, o conselho. Inclusive, o voto acontece a cada 2 anos, né, a eleição desses conselhos, e é o voto direto. Então, quem vota é a sociedade, é a comunidade. Deveriam ser os jovens, né? Uhum. Na verdade, os jovens deveriam participar e votar nos seus representantes, que também são jovens. Sim. E aí, claro, tem todo um conselho que vai orientar e acompanhar o trabalho desses jovens, mas eles são protagonistas dentro do conselho. Dentro desse conselho. Municipal, estadual, federal. Então, quando nós falamos, o conselho é só mesmo quando você se levanta, toma uma iniciativa e vá pessoalmente. O dia que você for, você pesquisa no site da prefeitura, localiza o conselho, pega a agenda, dá uma olhadinha lá, qual é a agenda do conselho, quais são os dias de reuniões, se são mensais, se são bimestrais, né? Pega direitinho e vá assistir uma reunião. Participe. E aí você vai entender na prática. Não é nada complexo. Uhum. Não é. É simples. Mas você precisa ir participar. E aí, quando você participa, você dá o seu parecer, você faz a sua sugestão, você engaja nisso, você está trazendo um benefício para a cidade toda. Para todos, né? Na verdade, é esse o nosso objetivo aqui com o podcast Cidadão. Conseguir influenciar o máximo de pessoas a começarem a pensar a vida de uma forma coletiva. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito voltadas para si. As pessoas estão muito centradas nelas mesmas, né? Na questão individual. Eu, a minha casa, a minha família, as minhas necessidades, os meus problemas, e eu não tenho tempo, né? Eu quase não tenho tempo para as minhas questões domésticas. Eu não dou conta das minhas questões domésticas. E aí nós ficamos sempre adiando uma participação coletiva. Mas nós precisamos participar. É só isso que vai fazer diferença na nossa vida, realmente, né? Em todas as nossas necessidades de saúde, de educação, de segurança. Nós precisamos participar. Por menor que seja o nosso conceito, assim, mas é tão pouco que eu posso fazer. Mas realmente é esse pouco que pode fazer uma grande diferença. Porque é um pouco seu, um pouco meu, um pouco do outro, e aí a gente consegue fazer uma diferença. Uhum. Muitas vezes a gente tem aí os acessos pelas redes sociais, pela internet, né? E nós não temos o hábito de fazer uso da internet para certas questões. Uhum. Nós fazemos uso da internet muito, muito para lazer, né, para distração, mas para algo mais efetivo, as pessoas fazem compra pela internet, né? Mas não é isso, é uma participação, é um engajamento, é um exercício da cidadania que você pode fazer pela internet. Nós já demos aqui alguns exemplos, né? Eu espero que você que ouviu e entendeu, você esteja aí semanalmente acessando o site da Câmara Federal, do Senado, e observando quais são os projetos de lei que estão sendo pautados e colocados à disposição das pessoas para opinar, Sim. para dar o seu parecer. Então, você precisa fazer isso semanalmente, porque toda semana nós temos lá, tanto na Assembleia Legislativa Estadual, sim, quanto na Federal, quanto no Senado. Né? Deveríamos ter em todas as prefeituras também. sim. Mas, infelizmente, o município muitos municípios ainda não caminharam nessa direção. Mas é importante a gente entrar semanalmente, observar, consultar,
ver o que está sendo colocado lá em consulta pública e colocar a nossa posição. Não pense que isso não tem significado. Tem sim, e tem significados profundos, importantes. Porque quando o deputado ou senador ele vai tomar a decisão dele no plenário, ele vai fazer isso com base na opinião pública. Sim. Então, está colocado lá para eles saberem qual é a opinião pública, qual direção as pessoas estão caminhando. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Débora, também é muito importante lembrar que agora nós temos os nossos colaboradores. E hoje Sim. o nosso podcast Espaço Cidadão tem a honra de trazer para vocês a Potens. A Potens é uma escola de aprimoramento educacional. É um centro de aprimoramento educacional formado por uma equipe de profissionais da área da educação. A ideia da Potens é estimular e desenvolver a capacidade de aprendizado de você, estudante, jovem, de qualquer faixa etária. Trabalhamos com reforço escolar por meio de uma metodologia diferenciada. O objetivo é desenvolver a sua autonomia como estudante através de desafios matemáticos, aritmética mental, raciocínio lógico. A Potens, ela fica na rua Ulisses Martaroli, 166, Parque Hortolândia. E o telefone da Potens é muito fácil. Você pode mandar o WhatsApp dentro do horário comercial, das 9 às 18, ligando para o número... Deixa eu pegar o número aqui que saiu para mim. Me ajuda, Débora? Vamos ver se eu falo agora. 19 9199 6181. 6181. De novo, Débora. 19 9 9199 6181. Essa de fato é um colaborador que tem nos honrado trabalhar aqui e apresentar para você, nossa audiência. Ney, toca o vídeo da Potens para nossa audiência. Somos a mais nova escola de reforço e aprimoramento de Hortolândia. E estamos de portas abertas para lhe apresentar a forma que trabalhamos. Utilizando as ferramentas da neurociência, atendemos desde crianças no ensino fundamental até adultos em seus desafios universitários e de concursos públicos. O método que utilizamos se chama aritmética mental. A partir dele são desenvolvidas habilidades como concentração, atenção, memória, raciocínio lógico, foco, criatividade e orientação espacial. Ficou curioso? Não perca tempo, venha fazer uma visita. Depois de nos conhecer, você vai entender que com a Potens você pode. Aprimoramento educacional. Potens, você pode. Potens, o seu lugar de aprimoramento educacional, porque na Potens você pode. Mais uma vez o número 19 9 91 99 61 81 019 99 91 99 61 81. Procure o Marcelo, você será muito bem atendido. Débora, só mandar um alô aqui, tem uma galerinha chegando aqui, nossa audiência nesse horário é o melhor horário que o pessoal vai chegando. Um abraço para Jocelina Fares, lá de Santos, lá de Santos, tá bem longinho. José Maria Loyola mandou boa noite, Elber, boa noite, Débora, boa noite, Marcelo. A Jude também está aqui conosco e vai deixando o seu recadinho, quer ter o prazer de poder falar o seu nome, de onde você está falando, porque a nossa audiência está indo além das fronteiras. Mas vamos voltar então para o nosso conteúdo. Nós estamos falando, para você que chegou agora, sobre a construção de um futuro melhor, a partir dos nossos jovens. Foi dada essa sugestão por a mãe de um aluno meu, né? Estava acompanhando semana passada, a Silene,
E ela queria saber como que pode acontecer o primeiro voto. Então, estamos falando agora dos conselhos. Mas agora eu queria falar um pouquinho, Débora, das secretarias nacionais da juventude. Na verdade, a Secretaria Nacional de Juventude, ela é federal, né? Sim. E a ideia da secretaria, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, porque a nossa pauta chega sempre a tempo, né, Débora? Sim. E a ideia da Secretaria Nacional de Juventude, você pode entrar no .gov.br/secretaria Secretaria Geral, você entra lá e aí você tem acesso. A ideia da Secretaria, as competências da Secretaria, eu vou mostrar aqui para o pessoal, tá? Beleza. Formular, supervisionar, coordenar, integrar e articular políticas públicas para a juventude. É o primeiro princípio da secretaria, né? E temos outros, articulação, participação de gestão compartilhada, eles desenvolvem isso também, fomentar a elaboração de políticas públicas para a juventude, tanto municipal, quanto federal, quanto estadual. Débora falou isso também. Promover espaços de participação dos jovens na construção desta política pública. E o 6º item da competência geral delas é exercer outras atribuições para quem for designada pelo ministro da Casa Civil, né? Então, assim, a gente consegue ter uma dimensão da importância que essa secretaria tem, Débora, para os jovens, né? Porque é um trabalho de fiscalização, de participação política, né? Dentro de uma faixa etária que muitas vezes fica esquecida, né? Então, para atender as necessidades mesmo de saúde, de formação, né? Nós temos algumas políticas, temos críticas, né? Algumas pessoas criticam, por exemplo, o financiamento estudantil. Mas, indiferente das críticas, se a gente pensar, é uma política pública. Sim. Financiamento estudantil. Os jovens que não tinham acesso a uma faculdade pública podiam ou podem ainda cursar uma faculdade particular por meio de um financiamento oferecido pelo governo federal. Uhum. Aí tem outras questões envolvidas, nós não vamos entrar nesse mérito. Sim. Mas vamos pensar só essa questão, esse conceito de políticas públicas. Porque, às vezes, nós falamos políticas públicas para a juventude, parece que fica meio vago. Né? Isso. Dá essa sensação de que não é organizado. Né? Não sei o que é, não sei do que se trata. Sim, o que é isso? Então, por exemplo, a questão é no posto de saúde, a disponibilidade de uma equipe para atender os jovens com respeito a doenças sexualmente transmissíveis. Então, o posto de saúde, ele oferece esse atendimento específico para a juventude, de orientação, de acompanhamento, gestação na adolescência. São políticas públicas na área da saúde. Né? Podemos ter mais, muito mais? Podemos. Mas, como eu já disse, depende da participação popular. É nós que precisamos estar lá e falarmos o que é necessário. Olha, precisa pensar isso daqui. Por exemplo, na área do esporte. Existem aí, no município, por exemplo, nos municípios, né, no estado, existem políticas públicas no esporte que facilita a participação da juventude, de escola pública, por exemplo, de periferia. Sim. Existem, né? Os centros poliesportivos. É suficiente? Com certeza não. Mas para melhorar, precisa do quê? Da participação popular. Nós é que precisamos cobrar, exigir, apontar onde é que está faltando, onde deveria ter, justificar pelo número de jovens, né? Essa questão do contraturno escolar. Os jovens vão para a escola no período da manhã e fazem o que a tarde toda? Políticas públicas. Precisamos de políticas públicas que envolvam os jovens em cursos, em formações. Tem cursos profissionalizantes. É suficiente? Com certeza que não. Né? Mas nós precisamos estar, principalmente os jovens, precisam estar presentes e reivindicar os seus direitos. Excelente. As escolas, por exemplo, de tempo integral, né, Débora? Sim. Elas trazem essa mecânica, mas a gente tem percebido que até mesmo nas escolas de tempo integral,
esse jovem está defasado. Sim. Ele não fica em sala de aula. Porque, na verdade, é desinteressante para o jovem ficar sentado praticamente 9 horas de aula, né? No ensino médio é um pouco menos, são 7 horas. E ali você sentado numa mecânica aí de estudo extremamente onde o professor coloca na lousa, você copia e cola. E aí o jovem não está mais interessado em ficar perdendo tanto tempo dentro de uma sala de aula, e às vezes o professor é desmotivado, né? Sim. Ele tem uma desmotivação também, mas a política pública, ela precisa garantir isso. Por que não, né? Pensar em algo onde o aluno vai lá e tem o seu horário, o seu tempo de estudo, Sim. mas dentro do município há outros meios para que esse jovem, por exemplo, faça artes marciais. Aqui em Hortolândia nós temos o polo esportivo de artes marciais, então você vai lá, faz uma inscrição, e até mesmo o Jovem Conectado, que eu vi agora em Curitiba, recentemente, uma política pública bem interessante, onde o jovem vai ficar estudando dentro, né, fazendo pesquisas, tudo voltado para a área acadêmica, né? Sim. Não para ficar se entretendo, porque o jovem, ele já tem muito mecanismo, né? Tem as redes sociais que fazem o entretenimento, mas é o tempo e espaço ganho na pesquisa, né? E você pode desenvolver outros, por exemplo, o desenvolvimento de jogos, né? A Escola Conectada promove, por exemplo, lá em Curitiba, pesquisando, né, Débora? A questão do uso do Arduino, montando tecnologias. Sim. Vê lá, a gente acabou de ler, né, no início da pauta, e você reforçou isso, que o ECA foi criado para construir esse espaço de tecnologia, onde o jovem vai produzir tecnologicamente, falando, né? E a gente não vê isso, porque a política pública ela é imediatista, ela vai dar paliativos. Sim. E a ideia não é essa, por Não. isso que o Conselho e as secretarias da juventude, eles existem, para que o jovem possa dizer, não, ó, essa mecânica não funciona para a gente. O novo ensino médio mesmo, foi uma loucura, né, a entrada do novo ensino médio, porque não foi tão interessante para os jovens, porque o jovem no ensino médio ele já quer trabalhar, ele quer ter uma profissão, Sim. né? Os cursos profissionalizantes vêm para isso, né, Débora? Bom, e aí é importante a gente lembrar que os governos, eles são transitórios, né? Cada 4 anos. Naquele período, aquele governo vai trabalhar de uma forma, uma mecânica, né? O outro... A política pública não é política de governo. Excelente. A política pública são aquelas políticas que permanecem. Excelente. Essas que não mudam. Porque os conselhos, eles permanecem. Mudam também a cada 2 anos a liderança, né? Há um processo de votação, mas eles estão lá com a mesma proposta, com o mesmo trabalho, com o mesmo objetivo e a participação popular. A população está lá, né? Então, a população é que define, a população é que escolhe, a população é que precisa exigir, cobrar. Então, a população não muda, a população é a mesma. Os moradores são os mesmos, Sim. né? Os beneficiários da política pública são os mesmos. Então, por isso que nós precisamos participar. A proposta de uma escola de tempo integral, se funcionasse, seria maravilhoso. Excelente. Eu trabalhei numa escola de tempo integral que tudo funcionava. A gente tinha uma mecânica fora de série, Débora. A gente tinha gincanas ao longo da aula, a gente podia parar e fazer uma roda de conversa, orientando esses jovens, um centro de tutoria. Né? Tanto que eu sinto ainda muita saudade, né, do meu tempo ali no José Claret. Justamente a mãe que deu a sugestão vem de lá dessa escola, né? O João. E foi interessante a mecânica como nós trabalhamos, e esses alunos não ficavam ociosos, pelo contrário, eles eram protagonistas. Mas não é a mesma realidade em outras escolas. Exatamente. Ou porque falta o recurso, ou porque não há o interesse, Planejamento. não há um planejamento, né? A equipe gestora não entendeu a proposta, e de fato é válido trazer esse pensamento para os nossos jovens, porque eles podem já escolher o que vai acontecer no seu futuro. Então, nós temos aí a questão do esporte, temos a música. A música, a música, né, deveria ser muito explorada. Verdade. O canto, as fanfarras. Aprender a tocar um instrumento. Então, tem muita coisa. A dança, a né? Pintura. A arte, do modo geral, deveria ocupar esses espaços do contraturno. Então, os jovens precisam reivindicar, precisam ter consciência,
né? Eles precisam ter consciência de que eles podem ser protagonistas na construção dessas políticas públicas. Excelente. Débora, a gente está quase chegando no finalzinho, ainda temos 10 minutinhos aí, e eu queria entrar naquele tema polêmico, tchan, 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 que todo mundo quer saber. E o jovem quer saber, né? Quais são os critérios para escolher um candidato? Separamos agora esse momento para você, jovem, Ótimo. que está completando seus 16 anos até outubro. Confere, Isso, Débora? confere. E aí a pergunta também foi essa. Como é que eu Foi. posso escolher um bom candidato, já que tenho 16 anos Sim. e posso votar? Sim. Vamos começar? Vamos lá. Vamos Então, dar as dicas para você. Então. Ó. Anota, pega um caderninho aí e anota. esses critérios não são especificamente só para os jovens, né? São para os jovens também. Mas para você adulto, para você que já está aí com uma certa idade e precisa votar. Votar com essa consciência de que o voto é poder. E o seu poder não tem preço. Excelente. Então, vamos começar com alguns critérios aqui que nós listamos. Sim. Primeira coisa, nós precisamos escolher uma pessoa que tenha uma afinidade com os nossos valores. Eu tenho valores éticos, morais. Eu não posso optar por um candidato que os valores dele não têm nada a ver com o meu, Sim. né? Então, precisa haver essa coerência. Sim. Você precisa conhecer essa pessoa e observar quais são os valores. Que tenham preocupações universais. Infelizmente, no Brasil, nós temos tido muitas situações em que as pessoas escolhem um candidato por um grupo minoritário. Então, por exemplo, eu vou votar em fulano porque fulano é negro. E vai defender os interesses dos negros. E nem sempre é assim, né, Débora? Nem sempre. Você não pode, na verdade, levar isso em consideração. Na verdade, o candidato, ele precisa ter uma compreensão, uma capacidade de visão da necessidade da sociedade. O que a sociedade precisa, e não apenas um pequeno grupo. Por quê? Porque nós temos leis no Brasil, Sim. né, que protegem esses grupos todos. Nós não precisamos de um candidato específico para fazer a defesa de um determinado grupo. O papel, vamos dizer, do vereador, porque esse é um ano de eleição municipal, então o papel do vereador deve ser contemplar toda a cidade. Terceiro lugar, conhecer o candidato. Uhum. Qual é a carreira dele, o que ele faz, do que ele trabalha, quantos anos ele está naquela profissão, qual foi a atuação profissional dele, o histórico de vida, a conduta dele diante da sociedade. Aqueles que dizem, mas não fazem. Isso. Se o discurso dele não condiz com a sua atuação, né, em outros momentos da vida. Já está indicando que ele pode ser um possível mentiroso. Isso, exatamente. Analisar suas propostas, analisar qual é o partido que ele está filiado, Sim. quem são os companheiros dele de partido. Uhum. A ficha do cara é super limpa, mas ele tem como companheiro uma criatura. Uma ficha suja. Né? Então não dá. Não dá. Complicado. Já é suspeito. Já é suspeito. O partido dele é um partido envolvido reiteradamente em corrupção, né? Observa o partido. Sim. Vê se as suas promessas são viáveis e compatíveis com o cargo que ele pretende. Eu tenho insistido nisso aqui também. Muitas vezes o discurso do vereador é discurso de prefeito. E não pode. Já aprendemos, o vereador fiscaliza. Isso, e legisla. Né? Ele cria as leis, ele reforma as leis. Então, não dá para ele executar obras. Eu vou asfaltar as ruas. Eu vou trazer água para o bairro, eu vou resolver o problema do esgoto. Isso não é verdade. Sim. Ele pode contribuir
com aquele grupo, com aquela comunidade, no sentido de buscar os caminhos legais para reivindicar aquele direito. Aquele direito. Orientar a população, né, estar do lado da população, encaminhar os pedidos junto com a população. Aham. E isso ele pode e deve fazer. Agora, ele dizer que ele vai fazer, ele não vai. Eu ouço muito, viu, Débora, nas minhas caminhadas aí pela escola, as pessoas dizendo, eu votei em fulano porque ele asfaltou a minha rua. Sendo que é um vereador. Não O vereador ele pode caminhar para esse movimento, mas quem de Sim. fato executou não foi esse vereador. foi. Não foi. É. O trabalho Já é tenho feito. corrigido as pessoas que vêm me falar isso, né? Sim. Então, se ele disser assim, olha, eu vou estar do lado de vocês lutando por essa melhoria, Aí é diferente. não é? Como no caso nós estamos dizendo aqui, olha, Aham. se um candidato a vereador disser, eu estarei ao lado dos jovens, lutando pela implementação de políticas públicas para a juventude. Vou trabalhar junto. Vamos buscar respostas junto. Vamos Perfeito. ampliar Aham. essa questão da escola de tempo integral, né, com oficinas, com formações profissionalizantes. Eu vou estar ao lado de vocês buscando isso. Beleza. Ok. Agora, ele dizer que ele vai fazer, Não pode, Não porque pode. entra naquele erro, né? Isso. Ele não pode trabalhar para um grupo. isso. Ele não pode trabalhar para os jovens. Ele pode estar ao lado da juventude, ao lado das mulheres, ao lado dos negros, enfim. Sim. Ele vai trabalhar para todos. Para todos. Né? E aí, como ele tem o acesso, né, ele Aham. pode orientar a população, ele pode trazer a população junto nas suas necessidades, buscando as respostas. Então, a gente precisa ver isso. Se a gente percebe promessas genéricas, né, do tipo, vou criar milhares de empregos, Super fácil criar emprego, né, gente? não é? Então, E nos digam os empresários do Brasil. a gente tem que ficar atento com Tem que isso. ficar atento. Saber quem são os financiadores do candidato. Isso é muito importante. Muito importante. Sabe por quê? No período de campanha, nós estamos agora no período de pré-campanha. Isso. E aí, quando entra o período de campanha, tem os financiadores da campanha. Tem as pessoas que dão dinheiro para as despesas da campanha. Aham. E aí é que mora o perigo. Porque muitas vezes as pessoas que dão o dinheiro, elas dão o dinheiro comprometendo o vereador com as necessidades pessoais delas. Então a pessoa tem uma empresa, pega o dinheiro da empresa, investe na campanha do vereador. E esse vereador não vai ter liberdade para Né? está preso por causa desse compromisso com Finan- esse financeiro. Então, depois de eleito, ele vai ter que estar sempre atendendo às necessidades daquele que financiou a campanha dele. Então, a gente precisa estar atento nisso. Às vezes, essas campanhas muito caras, né, as campanhas muito esplendorosas, tem que chamar a nossa atenção. Tem que ficar como isso? Como está gastando tanto dinheiro? Nosso dinheiro numa campanha, né? A gente tem que prestar atenção nisso. As pessoas, nem sempre essas pessoas que financiam, o interesse delas tem a ver com a do coletivo. Aham. Né? Nunca tem a ver com o do coletivo. Sim. Tem sempre a ver com a necessidade pessoal delas mesmas. Né? Sim. O candidato mais preparado. Excelente. Formação. Isso. Né? Se de fato é uma pessoa estudada no sentido da gestão pública, né? Sim. Você pode ser um leigo, mas você é uma pessoa preparada na gestão pública, que vai legislar. Como que você tem que ler documentos e documentos e documentos? Né? É só a gente pensar na função, Isso. né? Se a pessoa vai ocupar uma função de leitura, de interpretação de texto, de produção de texto, Aham. né? De interferências legais. Então, a pessoa precisa ter um mínimo de formação. Precisa. Imagina que você tivesse uma empresa precisando de um funcionário e aí você vai fazer um processo seletivo para contratar um funcionário para sua empresa. Como você vai fazer? Você não vai considerar alguns critérios, né, para atender a sua necessidade, a necessidade da sua empresa? Então, quando você pensa num agente público, num vereador, num prefeito, a gente precisa pensar dessa forma. Não dá para pensar no fulano que não tem uma formação, que não tem um preparo, que não sabe falar. Pela própria fala da pessoa, você Você já percebe, percebe. né, a condição que a pessoa tem ou não. Tem pessoas que têm um olhar
muito crítico para isso e acha que não, tem que ser o popular. Mas não é verdade, porque o nosso dia a dia não precisa de uma pessoa popular. O nosso dia a dia precisa de leis. O nosso dia a dia precisa de normas. Se eu procuro posto de saúde ou hospital agora à noite, existe um protocolo lá no hospital. Sim. E eles vão me atender dentro do protocolo. Então, tem uma triagem que eu preciso passar por ela. O meu estado de saúde é classificado, verde, amarelo, vermelho. É um protocolo. E esse protocolo, ele é legal. Não são as pessoas que estão lá no hospital, o médico, a enfermeira, que decidiu fazer daquela forma. Existe uma legalidade. Então, a vida coletiva, ela é feita por leis. Você alcança, por isso que a gente fala, o Estado Democrático de Direito, você alcança o seu direito por meio do direito. O que é o direito? É a lei. Sim. Né? É o império da lei. Agora, se não tem lei, o que vira a situação? Né? Nós estamos com a situação de uma pessoa que foi atendida essa semana 3 vezes no UPA, com fortes dores de cabeça, Sim. com vômito, e voltou para casa as 3 vezes. E quando foi na 4ª vez, ela foi levada direto para o Hospital Estadual de Sumaré. Sim. E está com morte encefálica. Por quê? Porque ela não foi atendida no prazo, no tempo certo. Se ela tivesse sido atendida no primeiro momento que ela chegou no UPA, tivesse diagnosticado a situação dela, né, com um coágulo cerebral, ela tivesse sido atendida ali com exames, com certeza a situação dela seria outra. Então, tudo isso é questão legal. Não é a pessoa popular que vai resolver isso para a gente. Não é uma pessoa simpática, não é uma pessoa bacana. Mas é uma pessoa que tem conhecimento. Sim. Que vai ajudar a população a reivindicar os seus direitos. Onde é que está a falha? Legalmente. Não é opinião. Legalmente, onde é que está a falha? Quem foi que errou? Quem falhou? Sim. Existe um protocolo? Onde foi que esse protocolo foi quebrado? Então, nós precisamos pensar dessa forma a questão eleitoral. Na hora de escolher o nosso candidato. Precisa ser alguém preparado para nos representar e para trabalhar para nós. O agente público, ele trabalha para o público. O agente público, o vereador, o prefeito, os secretários, eles estão a serviço do público. E nós precisamos exigir a capacitação dessas pessoas. Às vezes nós temos um secretário de saúde, a gente nem sabe quem é o secretário. É verdade. E de repente você tem lá um secretário de saúde que nunca passou por perto da saúde. Ele nem sabe o que é saúde, né? De repente o cara é um engenheiro. Ah, mas tudo bem. Não, tudo bem não. Se você tiver uma pessoa formada na área da saúde... O olhar é diferente. Então, quem está na Secretaria de Educação? E de fato seja um professor, um diretor, um coordenador. Não é? É uma pessoa preparada. Então, nós precisamos ter esse olhar, né? Esse olhar crítico, esse olhar racional e pensar em compreender as coisas, né? Sim. Precisamos também ficar atentos à questão das notícias, jornais, revistas, propagandas eleitorais, né? Vinculadas no rádio e na televisão, mas, sobretudo, pesquisar na internet. Excelente. A internet é a nossa ferramenta hoje. Nós usamos a internet para tantas coisas, né? Precisamos aprender a colocar o nome do candidato na internet e buscar toda e qualquer informação possível a respeito dele. Escândalos, a corrupção e até mesmo a ficha limpa, né? Porque exatamente. Temos bons candidatos. Sim. Temos pessoas sérias que estão dispostas a fazer essa diferença dentro da população. A gente não pode generalizar e achar que está tudo perdido, né? Temos bons. E precisamos a pesquisa é nossa. Precisamos pensar nessa questão da reeleição. Sim. Reeleição é uma coisa também que nós precisamos tomar cuidado e pensar com muito carinho. Pensar com muito carinho. Por quê? Porque tem pessoas que estão na Câmara, na Prefeitura, 2, 3, 4 mandatos. Nós temos aqui, fizeram, né? Nós temos aqui em Hortolândia pessoas que estão há 20 anos. Meu Deus. Precisa se renovar. Precisa. Nós precisamos. Por isso é que a eleição acontece a cada 4 anos. Excelente. Né? Nós precisamos entrar lá no site da nossa Câmara Municipal e localizar lá os vereadores. Aí você abre a lista de vereador. Sim.
de vereadores, clica no nome do cidadão, olha o currículo dele. Aí, quando você abre essa informação e você não encontra o currículo da criatura, do cidadão, Não tem muito o que fazer. ele é um vereador, Tem que ter o currículo dele lá disponível para todos. não é? Aham. Tem que estar. E nós precisamos cobrar isso, ô rapaz, ô moça, né? Cidadã, cidadão, cadê o seu currículo? Eu preciso saber quem você é. Aí depois tem uma outra aba lá que você abre para ver todas as interferências que ele fez. Todos os projetos de lei, todas as reformas que ele propôs, todas as proposições. Aham. Você vê tudo lá. De repente você abre. Eu só vou dar um exemplo aqui, só, Aham. né, não estou dizendo que exista, mas só um exemplo. A pessoa está lá há 20 anos. Aí você começa a dar uma olhadinha qual foi o trabalho que ele realizou. Olha só o último ano. Mudança de nome de rua, honra ao mérito, tampa buraco. Chave da cidade. Para quê? Que interesse houve para a cidade, né? Não é? Relevante. É importante limpar um bueiro, claro que é importante, mas, meu Deus, a pessoa ficar 4 anos preocupada em limpar bueiro, nós podemos esperar mais, um pouquinho mais. Nós estamos falando aqui de necessidades básicas na área da saúde, da educação, né, o esporte, a segurança, que é importante para os jovens. Importante para todos nós, mas especialmente para os jovens que nós estamos falando hoje. E aí a gente não tem, né, algo que seja relevante para mudar a realidade da juventude em Hortolândia? Sim. Então nós precisamos observar isso. Entra no site da Câmara Municipal e verifica quem é o vereador que você votou na última eleição. Quais são os vereadores que estão lá há mais de 2 mandatos e o que foi que ele fez antes de você reeleger qualquer candidato. Reeleição precisa ser feito de forma muito, muito consciente. Porque senão você vai manter uma pessoa ali por vários mandatos sem uma contribuição significativa para a cidade. Débora, É? nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Chegamos no ápice do podcast. Já temos um tema para a semana que vem, mas eu não posso deixar de mandar um abraço para a nossa audiência. Ferveu aqui, ó. Viviane Nascimento mandou um abraço. Gil Costa, Maguines Medrado, meu primo lá de Manaus, está assistindo, ele é delegado em Manaus. Nice Ferreira. Maguines botou assim, é o meu primo, né? Boa noite, querido primo. Ótimas colocações. Ele é do direito também, gosta muito dessa área. Minha família é bem envolvida com a questão política, né? A irmã Balbina também assistindo, a Alessandra. Vamos lá. É muita coisa aqui, Débora. Eudaldo Freitas também está assistindo. Laura Santiago, Madalena Lopes. Um abraço para todos vocês. Jocelina Fares lá de Santos de novo. E tem muitas perguntinhas aqui para você responder depois, né? Vou responder. Alguns colocaram assim, ó, por mim, não teria reeleição. Tem que dar oportunidade para pessoas novas. Colocou Isso. Madalena Lopes. Isso mesmo. Aí a Jocelina mandou um outro tema interessante aqui, ó. Não sei se já discutiram sobre o assunto do bullying entre crianças e adolescentes nas escolas, que trazem malefícios psicológicos e muitas vezes mortes. Isso também faz parte da cidadania. Sim. Vamos preparar um tema aí falando de bullying, cyberbullying. Sim. E já existem leis, Débora, né? A Lei 14.811, aprovada em 2017, sobre bullying e cyberbullying. Faz parte da cidadania também. É o seu espaço cidadão. Ok. Gente, é muito comentário, Débora. Dessa vez eu não consigo dar conta de todos vocês. A gente chegou ao final. Sim. Vamos nos despedir de todos. Muito obrigado pela sua audiência. Toda quinta-feira, às 21 horas, estamos aqui no nosso podcast Espaço Cidadão. Meu muito obrigado, Débora. Pode se despedir da nossa audiência. Muito rápido, né? Muito Nossa, rápido. hoje parece que foi mais rápido que todos os outros dias. Foi. Mas muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela participação. E a intenção realmente é que possamos atender,
né, aos pedidos de vocês, possamos contribuir nessa construção, porque nós aprendemos junto, o conhecimento é maravilhoso, por isso o conhecimento, ele é sempre coletivo. O conhecimento se dá sempre em duas vias, né? Então, é de mim para você, de você para mim, e a gente constrói junto. Então, conto com você na próxima semana, na próxima quinta-feira, e conto com a sua participação, a sua sugestão, a sua crítica. Muito obrigado. Um forte abraço, um bom, excelente final de semana. Que Deus abençoe cada um, cada família. Ok. Obrigado, gente. Boa noite e até breve. Somos a mais nova escola de reforma. Então, vamos guardar para o outro. Ferveu. Meu Deus, será gente demais. Mas foi bom. Eu me Gente. entendi. Foi muito bom. Ficou curioso? Não perca tempo. Venha fazer uma visita. Depois de nos conhecer, você vai entender qual potência você pode. Aprimoramento educacional. Potência. Você pode.